o que você tem que entender é que desenvolver uma boa linguagem corporal é algo que leva tempo e também vai depender da sua consciência corporal. Tem pessoas que são, digamos, meio descoordenadas, assim, que não têm uma consciência corporal boa, então essas pessoas vão ter uma certa dificuldade maior para naturalizar algumas coisas que você venha aprender de linguagem corporal. De primeira você pode ficar meio robótico, meio duro, as pessoas vão perceber que aquilo não é uma coisa natural, mas com o tempo, treinando, você consegue internalizar uma linguagem corporal melhor e consegue fazer isso de forma mais natural. E o que eu acho mais interessante de estudar linguagem corporal não é, na verdade, você aprender a persuadir ou enganar as outras pessoas. O que, na verdade, eu acho mais interessante de você estudar linguagem corporal é você entender a linguagem corporal das outras pessoas e conseguir lidar melhor com elas. Ao invés de você querer enganar outras pessoas, por exemplo, o que eu acho mais interessante é você se defender de um cara que, por exemplo, esteja tentando te enganar e que você perceba ali alguns sinais esquisitos nele e, óbvio, para você não levar pernada de meia dúzia de cara pilantra por aí. Agora, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: eu acho que muito importante para você saber ler e entender uma linguagem corporal de uma pessoa é você ter um bom intelecto emocional. Ou seja, você é o que a gente costuma dizer de ter um tato social, enfim, ter um traquejo social bom. E isso é uma coisa que você vai precisar de um pouco de prática, ou seja, se você ficar em casa e ler um livro ou assistir um vídeo, você não vai se tornar o melhor leitor de linguagem corporal do mundo. Isso é uma coisa que você vai ter que aprender na prática e interagindo com muitas pessoas. Então, essa mensagem é mais para a galera um pouco mais tímida, mais retraída, que prefere ficar em casa, meu amigo. Você não vai aprender a ter uma linguagem corporal boa e a ler bem a linguagem corporal dos outros se você ficar só em casa lendo o livro e assistindo o vídeo. Você vai ter que interagir com outras pessoas, de preferência o maior número de pessoas possível e o máximo de tempo possível exposto ao comportamento e às atitudes de outras pessoas. Uma coisa muito interessante de você aprender a ter uma linguagem corporal melhor é justamente você entender bem esses sinais de confiança e você saber demonstrar para uma pessoa de uma forma mais clara que você é uma pessoa confiável. Mas é o que eu estou falando, não é para você, usar isso querendo enganar outra pessoa. E sim, quando você estiver numa reunião de negócio ou quando você estiver numa entrevista de trabalho, você saber exatamente que tipo de postura, que tipo de gestos demonstram uma confiança maior, demonstram uma lealdade maior. E a última coisa que eu queria falar é sobre esse mito de identificar a mentira através da linguagem corporal. Esses dias eu até achei engraçado, porque um cara comentou num vídeo meu que o que eu estava falando era mentira, porque eu tinha feito, sei lá, algum gesto X. E bom, o que o autor do O Corpo Não Mente, o Joe Navarro, fala, só eu esqueci de falar no início, o Joe Navarro é um especialista mundial em leitura de linguagem corporal, análise de comportamento, e ele é um cara que trabalhou durante acho que mais de 20 anos no FBI com análise de comportamento. Ele participava de umas entrevistas e analisava o comportamento dos entrevistados. Então esse cara é uma autoridade no assunto. E o que ele fala é o seguinte: através da observação da linguagem corporal de uma pessoa, você consegue identificar sinais de conforto ou sinais de desconforto. E óbvio, quando uma pessoa está sob uma situação, digamos, estressante, ela vai ela vai demonstrar uma série de sinais de desconforto e não necessariamente isso quer dizer que ela está mentindo. Isso quer dizer que ela está desconfortável, que ela está passando por um estresse e óbvio que quando a gente passa por um estresse, o nosso corpo automaticamente vai ter uma reação a esse estresse. Então não adianta você querer entrar nessa de saber se fulaninho ou fulaninha está mentindo, porque o que você vai conseguir observar claramente através da linguagem corporal é se a pessoa está confortável ou se ela está desconfortável. Ou seja, não existe exatamente um gesto da mentira e coisa do tipo. O que você consegue identificar é se a pessoa está passando por um momento estressante, se ela está sentindo alguma pressão. Agora, é claro que através da observação da linguagem corporal da pessoa como um todo, ou seja, você observando o rosto dela, observando as mãos dela, os gestos que ela faz,
como que ela posiciona o corpo dela e também como ela posiciona os pés. Através dessa observação completa, você pode sim ter uma ideia mais aproximada, só que esse mito de que você vai descobrir ou não se a pessoa está mentindo só observando a linguagem corporal dela, observando um gesto, não é lá muito confiável. Você tem que ser muito fera nisso e você tem que analisar a linguagem corporal dela como um todo.